Já tá todo mundo careca de ouvir que o Free Fire roda em qualquer celular e por isso nem merece ser testado aqui no canal. Oxi. Mas, se eu te dissesse que existe uma seleção específica de smartphones aqui que simplesmente apanhou pra rodar o nosso tão amado fogo gratuito, você acredita? Eu não acredito no que eu ouvi. Pois é, até mesmo celulares cometem gafes e é isso que a gente vai ver hoje. Roda a vinheta pros 5 piores celulares pra jogar Free Fire, editor. Eu não quero! Pessoal, eu realmente queria poder testar os piores celulares pro Free Fire, no sentido literal de pior celular mesmo. Eu queria muito que o Nicolas chegasse na minha mesa com o Galaxy Pocket todo quebrado para eu testar, só que infelizmente é difícil de conseguir esse tipo de relíquia nos tempos atuais. Por isso, na lista de hoje traremos apenas os smartphones que em algum momento passaram pelos nossos testes aqui no Roda Liso, tá certo? Então sem ficar pedindo o J5, o J6, celular de 10 anos atrás aqui, que nem passou pela nossa mão. Só os que vieram pro canal, tá certo? Começando com o Infinix Note 10 Pro, que, não me entenda mal, não é um aparelho ruim de forma alguma. O que acontece com esse aparelho aqui? Pelo menos na época em que testamos, ele não desempenhou nem 10% do que deveria. De acordo com as suas propagandas, anúncios no preço, peças, enfim, foi um desapontamento bem grande. Independente da opinião dos fãs e dos usuários do celular que temos aqui na comunidade, o Infinix Note 10 Pro ficou marcado no nosso canal como uma das maiores decepções em relação de performance nos games. O nosso queridão aqui vem equipado com processador Helio G95, 8 GB de memória RAM, 5.000 mAh de bateria e uma telona IPS de 6.95 polegadas e 90 Hz de taxa de atualização. No FreeFAS, o Infinix mandou 60 FPS com 100% de estabilidade, porém com uma autonomia de bateria péssima, marcando apenas 3 horas e 25 minutos de autonomia, ou seja, demoraria apenas 3 horas e meia para você torrar toda a carga desse garotão em uma jogatina de fogo gratuito. O Infinix Note 10 Pro entra na nossa lista por conta de não apenas o seu desempenho escabroso nos outros games e testes que a gente fez, mas também pela duração de bateria baixíssima, impedindo que você jogue qualquer outro game por longos períodos de tempo. O Poco M3 com certeza é um dos celulares mais comentados por nós, já que criamos conteúdo a rodo com esse grandalhão por conta da versatilidade e do valor dele. Sendo sincero, o Poco M3 não possui muitos defeitos além do chip fraco. A bateria possui 6.000 mAh de capacidade, a tela é um painel IPS de 6.53 polegadas e as câmeras são aceitáveis para um modelo desse nível. Mas Batata, qual o problema do meu Poco M3 então? Idade. Quando eu falo isso, eu sou louco. O Poco M3 é outdated. Além de ter sido atualizado para o Android 12 apenas recentemente, o M3 carece de suporte oficial e otimizações para os jogos, dificultando a vida de quem joga constantemente o Free Fire, que recebe atualizações bem seguidamente. O Poco M3 possui um clássico Snapdragon 662, em seu auge chegou a custar apenas R$ 995 no Brasil, com quedas de preço ainda mais impressionantes no AliExpress, coisa de 800 pila. Se você possui um Poco M3, saiba que talvez esse seja o momento de você procurar um novo smartphone. Afinal, o nosso modelo do M3 foi de arrasta para cima ano passado nas mãos do Luiz durante uma travada misteriosa enquanto ele navegava pelo Instagram. Então já fica aí o aviso. Esse celular tá meio velhinho já. O Realme 9 foi um caso interessante nos nossos testes aqui no canal, pois ele foi completamente ofuscado por outros dois aparelhos que passaram na nossa bancada, o Realme 9 Pro Plus e o Realme 9i. O meu ponto com isso é que, se você quiser um smartphone barato, você tem o Realme 9i. E se você quer um smartphone mais premium, você gasta mais em Realme 9 Pro ou Pro Plus. Ou seja, não existe muito espaço para o Realme 9 normal, mas é por conta do seu valor elevado
de acordo com a performance fraca que ele entrega. Além disso, apesar do Realme 9 ter performado bem no FreeFAS durante os nossos testes, o resultado geral dele ficou abaixo da média com o selo não roda, perdendo até mesmo para o Realme 9i, que é classificado como inferior pela marca. Ou seja, se você realmente optou por um Realme 9, vai ter que se contentar apenas com o FreeFAS, pois ele foi o único jogo que rodou de maneira plena nesse smartphone. E se for só para jogar Free Fire, é preferível jogar economizando 150 a 200 reais com o Realme 9i, que possui o exato mesmo desempenho, diga-se de passagem. Olha só, a gente não é contra a MediaTek, é só que Snapdragon é Snapdragon, né, pessoal? Em uma comparação justa do Note 11S com o Note 11 normal, nós notamos que, além de uma estabilidade maior na grande parte dos games, o Note 11 esquenta menos e possui mais tempo útil de bateria durante as gameplays, coisa que o Note 11S pecou bastante em proporcionar. Se o seu objetivo é jogar unicamente o fogo livre, saiba que é possível, porém a autonomia do smartphone é um dos pontos fracos, junto com vários outros problemas de travadas por conta da falta de otimizações do sistema. Nesse caso, levando tudo isso em consideração, é preferível você optar por um Redmi Note 11 normal, que, além de possuir um processador mais confiável para jogos, que é o Snapdragon 680, performa quase que igualmente ao Note 11S em outras tarefas cotidianas, como câmeras, navegação, telas, etc. O Redmi Note 11S, com seu processador Helio G96, conseguiu o selo roda liso no Free Fire, porém deixou a desejar quando comparado com outros aparelhos mais baratos no nosso ranking, como o Poco M5. Por isso que esse smartphone encontra-se aqui hoje como uma das piores opções custo-benefício para você que quer jogar unicamente o Free Fire. Ou seja, tem opções mais baratas que vão desempenhar exatamente a mesma coisa. Temos aqui o número 1, o grandiosíssimo, o maioral, o Galaxy A53. O único smartphone do nosso ranking que rodou o Free Fire com menos de 30 FPS. Caralho! E não foi um bug, pois nós tentamos várias e várias vezes executar o game novamente e o resultado foi sempre o mesmo. Muita gente nos comentários desse roda liso veio reclamar que o nosso modelo estava bichado, que veio estragado, porém nós já respondemos de antemão que não estava. O nome do problema na verdade se chama Exynos 1280. Os processadores da Samsung já possuem essa má fama há tempo, com muitas reclamações de instabilidade, performance abaixo da média e temperatura altíssima quando comparados com os concorrentes Snapdragon e MediaTek. Apesar do Galaxy A53 possuir outras configurações de qualidade, como as câmeras e a tela, elas passam despercebidas pelo elefante na sala, que é a falta de constância desse processador nos jogos. Se contar, claro, no valor de R$ 1.900, que acaba sendo bem alto quando levamos em consideração os pontos negativos dele. Com incríveis 29 FPS de média, a 100% de estabilidade, o Galaxy A53 leva o selo não roda no FreeFAS, juntamente com o troféu de pior desempenho que já tivemos nesse game. Por último, vale ressaltar que esse carinha rodou porcamente quase todos os outros games da nossa lista de testes. Então fica claro o nosso registro de que essa não é nenhuma implicância com o FreeFAS exclusivamente, e sim que o aparelho possui zero compatibilidade com os jogos que a gente testou. Tá, mas espera aí, você fez um vídeo para falar dos piores celulares para jogar Free Fire e todos eles rodam o game a 60 FPS? Só o último que pegou menos de 30 frames? Como assim? Olha só, o Free Fire é um jogo levíssimo e a menos que você esteja usando um celular cavernoso de 2015, vai conseguir rodar com maestria o game. O que acontece é que, por conta desses baixos requisitos, muita gente se sente tentada a optar por um aparelho leve para rodar o jogo, esquecendo que ele atualiza e consome cada vez mais processamento ao longo dos anos. Então, em algum tempo, pode ser que aquele seu Poco M3 não aguente mais o tranco de rodar o FreeFAS. E se você comprou o aparelho recentemente, sem checar esses detalhes antes, bem... A dica final que eu dou é: não compre nenhum desses smartphones listados se o seu objetivo for apenas jogar games, especialmente se for apenas o Free Fire. Existem opções melhores e você pode encontrá-las tanto no nosso canal do Roda Liso quanto lá na oficina da NET. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, larguem o like no vídeo, divulguem para os seus amigos, se inscrevam no canal
Tchau!